Levante a sua cabeça e saia desta confusão. Seu futuro é muito brilhante, só depende a sua decisão. Você é valente e é forte, ponha Deus no teu coração e mande a tristeza embora e dá um fim nesta maldição. Mande a tristeza embora e dá um fim nesta maldição. Eita maldição, tchê. Tem que mandar embora em nome de Jesus. Tem que determinar em nome de Jesus, orar, jejum e oração é que manda a maldição, manda todo o mal embora em nome de Jesus. Nossa campanha que estamos fazendo essa semana é a campanha de libertação. Tu tem que se libertar deste mal. Este mal não pode continuar na sua vida. Como nós já falamos nos capítulos anteriores, né? Falamos sobre aqui a parte da maldição hereditária, casamento com problema e também pessoas que foram a vida interrompida, né? Um sucesso, estava dando tudo certo, de repente interrompeu aquela carreira, né? Então, meus amados, nós estamos hoje já no capítulo 120, dia 18, terça-feira. Oh, maravilha! Um abraço para todos os nossos amados que estão ligadinhos com nós. Queremos agradecer as famílias que estão orando hoje, né, tia? Todas as famílias, mas em especial a família Vargas, a família Valcarenga, a família Espíndola, a família Marchetti e a família Ogarim. Todas essas famílias estamos sendo hoje abençoadas, estamos orando o dia inteiro, a gente está orando de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, determinando a bênção por todas as famílias. É um dever do pastor, do homem de Deus, orar por aquelas pessoas que estão ligadas a ele. Então eu estou ligando essa oração todos os dias por todos vocês, e especialmente a essas 5 famílias hoje. Amanhã, mais 5 famílias, que será também, pode ser a sua também. Entre em contato com nós, mande o seu sobrenome, a sua família, né? Que a gente vai colocar na oração todos os dias, né, tia? Meus amados, também se inscreva no nosso canal para que tenhamos mais condições de alcançar mais almas, né? Se inscreva, traga mais gente para o nosso canal, amém? Queridos, nosso trabalho hoje é dando um retoque nessas 3 palavras. É a palavra maldição hereditária, casamento, separação que não deu certo e vida interrompida, carreira interrompida. Então, a maldição hereditária, né? Vamos começar nela, né? Maldição hereditária é a coisa que vem da família, né? É uma palavra, uma maldição que foi feito um trabalho, quem sabe lá no passado, e esse trabalho ficou na família, né? Então, essa maldição tem que ser quebrada, como Jacó quebrou a maldição que a esposa, né, a Raquel, tinha trazido aqueles ídolos do pai dela, que era a tradição da família, e quando ela estava morrendo ali, que nasceu o filho dela, ela passou aquela palavra para o filho, né? Então ela deu o nome para ele, no Benoni, que era para passar a maldição. E daí o Jacó recebeu aquela mensagem de Deus e cortou aquela maldição e diz, não será Benoni, mas sim Benjamim, que quer dizer vida com alegria, né? Então, é essa palavra que ele cortou ali. Então, nós vamos orar nessa campanha para que seja cortada as maldições, que existe uma maldição na sua casa, na sua família, maldição hereditária. Essa maldição vem se prolongando e trazendo essa maldição dentro da sua família, dentro da sua casa. Também nós vamos falar sobre o problema de casamento, que é uma coisa que eu sempre vejo as pessoas falar,
o avô dela, a mãe dela já tinha se separado, agora separou a filha. E aí vem essa maldição também de separação dentro da família, casais que não dá certo. E você já leva aquilo em consideração, que quando você já casa com o pensamento dizendo, bom, se não der certo, a gente se separa, porque o meu pai e minha mãe já se separaram, né? Então essa maldição nós também quebramos em nome de Jesus, que você que teve um problema na sua família deve usar esse problema, porque você como filho que acompanhou esse processo todo da separação dos seus pais, você deve sentir na alma essa dor que você sofreu, a separação dos seus pais, o quanto você ainda jovem, criança, você padeceu por causa disso. Então que essa experiência você tenha, para que não venha acontecer na sua vida, não venha se repetir na sua vida. Você tem que procurar em Deus uma nova vida, né? Você assumir uma nova vida, começar uma nova fase na sua vida e na sua família, né? Então, você não pode ficar morando agora no presente com os pensamentos do passado, né? Você tem que estar no presente com os pensamentos para o futuro, nova vida. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição e vou em frente em nome de Jesus, e a minha família vai dar certo. E você vai orar e vai quebrar todo esse mal, né? E a outra carreira interrompida, né? Carreira interrompida, como eu falei naqueles homens, né? Sansão, Eva, Saul, o rei Salomão, o servo que traiu Jesus, né, Judas, e outros que a gente deu exemplo, pastores, membros, bispos de igreja que deu problema, né, estavam com uma carreira bonita, já chegaram a bispo, e aí de repente destruiu toda a sua carreira. Inclusive você também que está me ouvindo, que é um homem que não é pastor, não está na linha da frente da missão de Deus, mas tu é um membro, já conhece Jesus, e quem sabe você ainda não conhece, mas tu tem experiência, quem sabe na tua vida uma carreira interrompida, estava dando tudo certo, tu estava sonhando e de repente cortou, houve um corte na sua carreira, você perdeu o incentivo, tu sentiu um corte tão grande, uma destruição naquela carreira bonita que você estava pensando. Só que aí tem uns problemas, né? Todos esses problemas foi porque a falta da presença de Deus faltou nesses assuntos, tanto na família, como na parte de herança hereditária, como na carreira interrompida. Existe uma solução. Se você hoje tomar uma posição na sua vida e dizer, eu vou assumir o comando em nome de Jesus e nada vai dar errado, mas tu tem que se afirmar com Deus nas orações, porque a oração é o remédio de todo este mal. Oração, jejum, oração e o joelho no chão e clamar a Deus e falar com Deus. E procurar andar certo, ser a pessoa honesta e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você seguir ali na meta certa, você faz um propósito e segue naquele propósito. E a tentação vai vir, mas você não vai arredar o pé, você vai quebrar essa maldição. Essa maldição não pode continuar na tua vida. Tu tem que tomar uma atitude na sua vida, uma atitude e ser honesto, não com as pessoas, ser honesto com Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Aonde você está escondido nas quatro paredes, dentro de um quarto, mas ali, e Deus está presente. Não adianta você se esconder da esposa, do esposo, da família, das pessoas, mas Deus está presente na nossa vida. O teu compromisso não é com um homem, é com Deus. E se você afirmar esse compromisso, Deus vai te proteger, vai te dar força. Peça a Jesus, me ajuda, Jesus, Espírito Santo me guia, Jesus me protege, me reveste com a sua armadura de fogo. E assim será, em nome de Jesus. Amém? Vamos determinar a sanção descendo. E cada um dos meus amados que está ligadinho, Pai querido e amado, invocamos o teu poder descendo em nome de Jesus, em todas as almas que estão ligadas a nós, que seja protegida com a armadura de fogo e quebrada toda maldição,
todo mal, toda a carreira interrompida, o casamento que não está dando certo, eu ordeno agora em nome de Jesus, problema de saúde, aonde estiver esse problema seja quebrado agora. Eu determino em teu nome, querido Jesus, Pai querido e amado Espírito Santo, que a unção desça e permaneça na vida de cada irmão e tenha uma vida abençoada. Assim seja. Amém. Amém, meus amados. Amém. Vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o poder, a honra e a glória, agora e para todo e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, seja iluminado em nome de Jesus. Que a brisa do céu, a luz que desça agora sobre ti e tua casa. Amém. Para sempre, em nome de Jesus. Até amanhã, espero vocês. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.